Olá, o Cordão de Rabo está de volta depois de praticamente 5 meses de pausa, Stella. Vocês só nos viam assim da cintura para cima, nem se aperceberam que aqui a Stella esteve grávida e já teve o seu terceiro bebê, a querida Esther. E ela já te deu uma ordem de soltura, por isso já podemos voltar ao trabalho. Vamos a isso, vamos tratar de mais um versículo fora do contexto. Vamos lá. O programa começa com um cenário diferente, é verdade, não é? Pela primeira vez estamos cá fora, mas o intuito é exatamente o mesmo, é olharmos para os desafios que a Palavra de Deus nos apresenta, não como empecilhos, mas na verdade como convites, para nós mergulharmos no texto assim, da cabeça aos pés. Pois é. E olha que a passagem de hoje é daquelas que nos fazem querer saltar esta parte da Bíblia, porque de facto este texto tem gerado muita polémica e até divisão entre os cristãos. Mas afinal, o que é que diz este texto? Hein? Eu vou ler, é melhor ouvir o texto, não é? Diz assim na tradução da Bíblia para Todos: as mulheres aprendam em silêncio e com toda a humildade. Não lhes permito que ensinem, nem deem ordens aos homens, mas devem ficar em silêncio. Primeiro foi criado Adão e só depois a mulher. A mulher é que foi tentada e cometeu a transgressão. Mas criando os seus filhos, as mulheres salvar-se-ão, se modestamente permanecerem na fé, no amor e em santidade. Então, vamos às ideias principais Vamos deste lá. texto. O que é que nós podemos tirar daqui? Primeiro, o lugar da autoridade pastoral na igreja pertence aos homens e homens com determinadas características. Não são todos, não é? Sim, não é só porque é homem. É? E a segunda é que criar uma família não é um empecilho, antes é um instrumento na nossa santificação, desde que tenhamos fé. Pronto, acabamos por aqui o nosso episódio. Está feito. Já explicamos. Explicaste tudo? Podem ir embora para casa. Não. Não. Não queremos que aceitem a nossa palavra, porque a nossa palavra, ela é falível. Por isso, vamos ver se temos ou não respaldo bíblico para estas conclusões que chegamos. Mas vamos um passo de cada vez, não é? Uhum. Já percebemos que é um texto bíblico complicado, que causa alguma confusão, até rejeição. Não devemos evitá-lo. Antes devemos deixar-nos ser confrontadas por ele. Isso. Não é? É isso que nós queremos fazer, Adelaide. E é isso que nós vamos fazer mergulhando completamente, sem reservas. Exatamente. E para mergulhar, podemos deixar aqui uma recomendação. Nós, na Congregação Batista de Margem Sul, temos estado a estudar este livro que se chama Teologia Bíblica na Prática, um guia para a vida da Igreja. E ele é publicado aqui em Portugal pela editora Fiel, aliás. E ele, de facto, ele tem-nos ajudado, porque ele relaciona a exegese, a teologia bíblica e a teologia sistemática. E esta aprendizagem que temos feito na nossa congregação, não é? Tem sido muito útil até aqui para nós, aqui no Cordão de Rabo. Então vamos aplicar a abordagem que o livro propõe, agora mesmo, já, assim, de início, para abrir com 5 estrelas esta série de episódios. Stella, vamos recapitular então, se calhar dando alguns passos, o que é que o livro defende e, enfim, vamos aproveitar isso para usar com esta passagem da Carta a Timóteo, que é complicada, como Sim. a Stella disse. Então, nós vamos vos dar 7 passos que falamos no livro, que estão no livro e que vamos falar aqui. Portanto, esses 7 passos são: primeiro, ler e reler o texto. Também podemos ler várias traduções que também ajudam no entendimento do texto. Depois vamos ler os versículos que antecedem e os versículos que procedem o texto que estamos a ler, ou seja, o contexto imediato. E depois vamos ler o livro todo, não é? Ler os livros também da mesma categoria ajuda muito. Por exemplo, Timóteo é uma epístola, então vamos ler as outras epístolas. Depois nós vamos considerar as alusões que o texto faz, as citações e referências. Por exemplo, se o autor está a falar da criação no Éden, o que é que vamos ler? Vamos para Gênesis. E também entender o contexto cultural. Portanto, se fala que foi na igreja de Éfeso, vamos ler Efésios. Claro. E por último, entender o contexto canónico, ou seja, onde é que ele se situa entre o Antigo e o Novo Testamento. E vocês dizem, mas quem é que tem paciência e tempo para tudo isso? Bom, eu sugiro que tu arranjes tempo, porque eu não sei, sinceramente, nada que seja mais importante nesta vida do que nós conhecermos Deus, não é? E Deus
deu-se ao trabalho de se revelar pela sua palavra, não é? Inspirada pelo Espírito Santo, claro está. Então, não desistas, nós sabemos que não é fácil, mas temos feito esta viagem contigo, juntas, não é? E tu vais ver que a segurança que ganhas neste exercício, com este conhecimento, vale mesmo todo o investimento feito, tudo aquilo que tu possas investir no estudo da palavra. Então, o versículo de hoje, vamos lá voltar a ele, está na primeira carta de Paulo ao seu discípulo e jovem pastor da igreja de Éfeso, a Stella já contextualizou, se chama Timóteo, e contém recomendações e advertências várias. Como a passagem é complexa, nós vamos parti-la em duas partes, não é? Uma tratamos esta semana, a outra fica para a semana. Podes ler os versos que nós vamos abordar primeiro, Stella? Sim, tu já leste na BPT e agora eu vou ler na revista e corrigida. E diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. É claro que isto soa como um bálsamo, não é? Para os ouvidos de muitos homens. Calem-se, mulheres, já estamos fartos de vos ouvir. Mas será que foi isto que o apóstolo Paulo quis? Amordaçar as mulheres e pronto? Retirar-lhes qualquer papel ativo na igreja? É aqui que nós, para não corrermos o risco de fazermos inferências precipitadas, temos mesmo de nos lembrar disto. Temos de ler a passagem, como a Célia disse, temos de ler o livro, temos de ler outros livros da mesma categoria, outras cartas pastorais, que é o caso desta, não é? Temos que fazer a nossa pesquisa, o nosso trabalho, a compreender o contexto canónico, como estavas a dizer, o seu lugar no Antigo, no Novo Testamento. E sem isto, sem tu fazeres este trabalho de sapa, vais fazer muita injustiça ao texto. Não é? Sim, sim, é exatamente. Então precisamos dar aqueles passos um de cada vez. Depois de leres o texto e procurares outras traduções, deves ler os versos imediatamente anteriores e posteriores. Depois, é sempre bom ler a carta toda. Como Timóteo, as cartas a Timóteo são duas, nós vamos ler primeiro a Timóteo e segunda a Timóteo. E também deves ler a outra, sabendo que esta congregação estava em Éfeso, como eu já disse. Então vamos ler a carta aos Efésios, que foi escrita pelo mesmo autor. E depois lês as outras cartas pastorais que também vão ajudar a entender muito o que é que Paulo está aqui a dizer. Por exemplo, Filemón e Tito, que são as mais próximas ali de Timóteo. Por fim, nós vamos meditar sobre o modo e o tema que Paulo está a falar em linha com outros escritos na Bíblia. Então, vamos ver, ok, é este tema. Onde é que nós encontramos este tema nos outros livros da Bíblia? E então, vamos ao tema fundamental aqui. Vamos, Adelaide? Vamos lá, vamos ver qual é. Bom, o nosso pastor ensinou-nos um modo, de facto, de nós conseguirmos compreender assim, de um modo mais rápido, mais imediato, do que é que se trata um livro da Bíblia. Especialmente no Novo Testamento, que é tu leres a sua introdução e leres a sua conclusão. E se o fizeres, se aplicarmos isto agora a esta passagem que estamos a estudar hoje, lendo então o capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, ali do 1 ao 5, os primeiros 5 versículos, eu diria, e depois passares para o último capítulo, 6, mesmo ali no último versículo, vais perceber de imediato, não é preciso de nada de especial, vais perceber isto, que Paulo está preocupado, muito preocupado com o ensino dos falsos mestres. Que Paulo pede a Timóteo para fugir de palavreados mundanos, de falsos conhecimentos, e dá um aviso, por último, lá no capítulo 6. Avisa que se Timóteo, por acaso seguir por tais enganos, por tais maus caminhos, não é? Então ele não vai ser capaz de guardar a sua fé e será desviado. É muito sério, não é? Paulo estava muito preocupado não só com Timóteo, mas com o destino de toda aquela comunidade de Éfeso. Então, o foco é guardem-se das más doutrinas, não se desviem da verdade, que já receberam, aliás, não é? Que já conhecem. Sim. Então, mas para nós não nos desviarmos da verdade, é preciso nós conhecermos a verdade. E a verdade está expressa no texto. Sim. Então, temos que voltar ao texto, não é isso? Vamos lá. Então, vamos olhar para o nosso texto, não é? Se nós olharmos para o contexto imediato do texto que nós lemos inicialmente, nós vamos olhar a partir do versículo 8. E do versículo 8 ao versículo 11, que é o contexto imediato, Paulo ensina sobre a forma de como os homens e as mulheres cristãs devem se comportar na igreja. No versículo 8, ele fala diretamente, primeiro, para os homens, ok? Sim, o sexo masculino. E ele aqui então fala que os homens têm esta tendência de ter um desequilíbrio entre a ira, entre
o E a desequilíbrio. passividade, não é? Sim, e a passividade. E então ele chama os homens, ele exorta os homens a liderarem em oração. Esse é o chamado dos homens. Liderem as vossas famílias, liderem na igreja na oração. Depois começamos a ler os deveres das mulheres Sim. cristãs. E então nós vamos entender que existe aqui uma modéstia, uma submissão, fala muito disso, não é? E então nós concluímos que a igreja é um lugar de oração, de decência, de modéstia, piedade e boas obras. Depois, no versículo 12, lemos esse duro versículo, onde Paulo, com sua autoridade apostólica, não permite que as mulheres tenham esse chamado pastoral de liderança na igreja, não é? Ele faz uma proibição aí. É muito perentório, não é? Sim. Não dá muitas voltas, ele vai direto ao assunto. Pois é. E então, no contexto que vem a seguir a esses versículos, nós lemos do versículo 13 ao 14, nós lemos sobre o desígnio da criação. Então, Paulo fundamenta o seu argumento de proibição do ensino pastoral na criação. Ele vai lá para Gênesis. E nós vemos isso em outros livros. Jesus mesmo usa as próprias escrituras para fundamentar os seus argumentos, ok? E então, na criação, Paulo explica um pouco sobre a ordem familiar no contexto congregacional e que isso é baseado no desígnio da criação da família, ok? Portanto, os papéis de autoridade, os papéis de submissão do homem e da mulher antecedem a queda. Quando Deus os criou, Ele criou-os com esses papéis, ok? O pecado é que veio depois. E o pecado o que é que ele trouxe? Ele trouxe o rompimento, ele trouxe este desequilíbrio destes desígnios. E então o que é que acontece? Nós precisamos de uma redenção. E vocês já sabem o que é que nós vamos falar aqui, não é? É a pessoa e a obra de Cristo. É a redenção que traz a restauração desses papéis que após a queda ficaram sem harmonia, desequilibrados. Então, a igreja é a imagem da restauração da humanidade. Uma família restaurada, onde o homem e a mulher cumprem os desígnios de Deus. E isso é bom, quando o homem e a mulher cumprem os desígnios de Deus, isso é bom, isso é uma dádiva de Deus. E depois, no versículo 15, Paulo termina a falar sobre a maternidade, o privilégio da maternidade. E então ele fala deste papel único que só a mulher pode desempenhar, que é criar a próxima geração, criar os pequeninos que vão fazer parte da sociedade, do mundo em que vivemos. Olhem que papel importante. E muito, muito digno. Então Paulo aqui ele está a proteger, ele está a defender o papel da maternidade que a mulher deve desempenhar. Ok, não pensem que a gente passou por cima desse versículo, está bem? Para a semana nós vamos explicar assim mais em detalhe porque é que a Estela acabou de dizer tudo o que ela disse. Não se tirou isto da cartola, é uma conclusão que nós podemos chegar também olhando para o texto, não é? Mas eu creio que a gente não devia parar por aí, Estela. Eu acho que nós devíamos avançar em termos de contexto, entrar pelo capítulo 3 adentro. Eu digo isto porque Paulo continua a falar, não é? Nós é que fazemos a divisão, mas Paulo continua a falar e ele continua a falar de igreja. Até porque, como eu dizia, a divisão dos capítulos e em versos ela é aposta ao texto posteriormente, não é? Não foram os autores do texto que decidiram, que definiram os capítulos. Então, se nós aqui estamos a falar da parte da carta de Paulo a Timóteo, que nós designamos como capítulo 2, a verdade é que toda ela é uma carta. Sim. Ela é toda inteira. Então, vamos ver como é que ele continuou a conversa, não é? Temos que perceber, então, o que é que o capítulo 3 tem, nomeadamente logo no seu início, e temos que o ler no mesmo fôlego em que acabámos de ler o capítulo 2. Então eu vou ler 3, 1 a 5. Bastam 5 versículos. Diz assim: é bem verdade aquilo que se costuma dizer, e cita, se alguém aspira ao episcopado, deseja uma importante missão. Pois o bispo deve ser uma pessoa, que noutras traduções também aparece como pastor, deve ser uma pessoa de boa reputação, marido fiel, sóbrio, prudente, equilibrado, acolhedor e deve ter capacidade para ensinar. Não deve ser pessoa dada ao vinho, nem a levantar conflitos, mas tolerante e calmo. E não deve ser interesseiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os filhos no respeito com toda a dignidade. Pois se alguém não é capaz de ser um bom chefe da sua própria família, como pode assumir responsabilidades na Igreja de Deus? Vejam bem o que é que Paulo está a pedir dos bispos, dos dirigentes, dos pastores, das pessoas com autoridade na Igreja. É uma lista
extensa e complicada. Não é qualquer um que atinge estes parâmetros, que consegue chegar a este padrão, a este modelo, não é, que Paulo estabelece aqui. Então, depois de tudo isto, o que é que nós podemos mais acrescentar, não é? Sabemos, então, Stella, que Paulo está a falar do exercício do pastorado, por Sim. todo este contexto que nós demos, não é? Sim, exatamente. Ele está-nos a dar uma lista das qualificações de um pastor. Ele vem falando sobre os deveres de cada um e de como devemos desempenhar os nossos papéis dentro da família e dentro da igreja. E ele fala muito sobre a importância de guardar a fé em amor, em santidade. Então, o assunto das mulheres tem ligação com o assunto de como deve ser o supervisor de uma igreja. Leiam bem a descrição e percebam que tem elevadas exigências, como tu disseste. É mesmo duro, não é fácil, não é? São qualificações específicas. E estas qualificações não são do sexo feminino, não é? Como é que tu vais ser marido de uma mulher só, não é? Bom, tens que ser do de sexo... facto, parece-me bastante taxativo. Mas é isso, nós queremos ser muito respeitosas, até porque há outras opiniões, há pessoas que discordam desta ideia. Sem dúvida. Mas o facto, e queremos deixar bem claro, é que o texto fala por si só e não precisa de nós para o defendermos. O texto defende-se a si mesmo e, mesmo que seja desconfortável, é isso que está escrito. É o que é. E olha, para uma feminista assim em recuperação como eu, este é dos textos mais chatos, mais complicados, uma bota muito difícil de descalçar. Porque eu costumava dizer à boca cheia, do alto da minha ignorância, que o apóstolo Paulo era misógino, que ele odiava as mulheres, tinha um problema qualquer que Freud explicava, tinha todas as teorias para agarrar naquelas porções de texto que são complicadas, não é? E que não são nada boas de saborear, são difíceis para nós, e dizia muitos disparates. Mas o que é certo é que quando nós tiramos as nossas paixões do caminho e aceitamos a palavra como ela é, as nossas objeções deixam de fazer sentido e até se tornam sinceramente um pouco ridículas, não é? Quem sou eu, Adelaide, para estar a dizer, contestar aquilo que alguém como Paulo está a dizer? A menos que tu optes por dizer assim, olha, Paulo dizia isto, sim senhor, tudo bem, mas eu não concordo com ele. Bem, se for essa a tua atitude, olha, já é contigo. Mas temos todas de reconhecer que é mesmo isso que Paulo diz, não é? Então, se para ti esta questão, de facto, do papel das mulheres na igreja é um problema, fica ciente que tu não estás sozinha, não é? Aliás, estás acompanhada, diria eu, por alguns dos melhores teólogos da cristandade moderna, não faltam. Mas escuta, estas questões não têm de separar os cristãos. Eu não creio que tenham de separar. O nosso objetivo aqui no Cordão de Raabe não é dizermos-te a ti, não é dizer a ninguém como deve pensar. O nosso objetivo é mesmo só olhar para o texto juntas, esforçando-nos por não conformar o texto ao nosso olhar, à minha subjetividade, aos meus próprios desejos, não é? Aquilo que eu gostaria que o texto me estivesse a dizer, mas sim à perspectiva de toda a Bíblia. Sim, é isso mesmo, Adelaide. Então é isso, minhas queridas. Olha, esta semana paramos por aqui. Para a semana vamos tratar em específico do verso 15, que fala sobre a maternidade, sobre ser mãe, sobre ter filhos, sobre dar à luz a filhos, e que parece um tanto contradizer a doutrina da salvação, que é só pela fé em Jesus. Mas isso é se nós lermos sem atenção. E é isso que nós queremos fazer aqui. É o contrário disso. É ler com muita atenção, prestar atenção e ver o que o texto realmente diz. Olhem lá, vou ler para vocês. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Ai, Paulo! Porquê que me torturas, Paulo? Deixa-me em paz! Mas nós vamos estudar esse texto. Então, vamos ver. Isso. Para a semana, então, tratamos desse outro tema cabeludo. Até lá, ativem as notificações do YouTube, clicando no tal sininho, partilhem este vídeo, ponham um like, subscrevam o nosso canal no Instagram do Cordão de Raabe. E olhem, deixem também os vossos comentários, as vossas perguntas, as vossas sugestões. Nós ficamos à espera. Deus vos abençoe e até breve aqui no Cordão de Raabe. Bem, Stella, livramos-nos de boa. Estes versículos não são nada fáceis. Para a semana vamos falar de mais um complicado. Estás preparada?
Olha, estou um bocadinho nervosa. Não, mas vamos a isto. Vamos Vamos lá. mergulhar e vamos ver o que é que o texto diz logo de uma vez. Sem medos. E vamos ver. Paulo diz o que é às mulheres? Salvar-se-ão tendo filhos. É verdade. Vamos lá ver o que é que ele diz.